Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, até para levar histórias como a que a gente conta aqui e vai começar a contar agora dela, que é uma professora aqui do curso de comunicação, que aliás nos recebe aqui em seu laboratório há mais de 20 anos e tem muita história para contar do curso e fora do curso. Eu converso agora com a professora Nilce Maldana. Seja bem-vinda, Nilce, tudo bem? Tudo bem, Douglas, tudo bem, ouvintes. Agradeço muito o convite, né? Vou compartilhar com vocês que eu brincava com o Douglas, que eu esperei por muitos anos esse convite. Foi uma longa espera. Espero estar à altura, né? Com certeza sim. E já compartilhando também, só não tinha sido chamada porque a gente achou que já tinha sido chamada nessa primeira fase lá do Encontro Casual. Dito isso, Nilce, vamos voltar no tempo. Voltar antes da Nilce professora aqui de comunicação. Como é que era a Nilce menina? Já era uma pessoa comunicativa? Já tinha algum indício de que iria para essa área? Eu sempre gostei muito de televisão também, né? E eu gostava e via algumas mulheres se destacando e uma personalidade que me chamava a atenção era a Lilian Vitfib. Lilian Vitfib. Quando ela era comentarista de economia no Jornal Nacional, né? Que era algo assim, e no Jornal da Globo mais tarde. Por estar num campo que ainda na minha época também era um campo muito masculino, né? Comentarista então, muito, né? Não, até acho que era a única, né? Eu acho, naquele momento. Não lembro, pelo menos. Então, era uma inspiração, né? De ter esse lugar de destaque, desse olhar também de se mostrar alguém que compreende, conhecedor, né? Dessa busca desse conhecimento e que esse conhecimento está para todos, né? Mas isso é Nilce menina mesmo, assim? Menina, adolescente. Adolescente. Adolescente, é. Já curti, assim. Sempre gostei muito de conversar, né? Diria que a fase que eu mais quieta fiquei, tímida até fiquei, foi quando eu iniciei em Santa Maria o curso de publicidade. Porque eu cheguei num outro mundo, né? Sim, uma outra cidade. Natural de... Cândido Godói, terra dos gêmeos, né? Terra dos gêmeos. Mundialmente conhecida por isso. Sim. Mas é uma cidade pequena, né? Com 6 mil habitantes. Não tinha cinema, não tinha... Depois, mais tarde, apareceu uma sucursal de uma rádio lá da região. Até fiz um concurso para fazer um programa local, mas não fui selecionada, não estava pronta. Isso com que idade? Já adolescente também? Adolescente também. Daí foi onde também foi um olhar mais para a comunicação mesmo, de pensar, quem sabe, né? Mas eu sempre gostei de coisas que me desafiassem, que me chamassem a atenção. E quando eu fui para Santa Maria para cursar, né, publicidade e propaganda lá na UFSM, eu cheguei num mundo completamente diferente. Uma cidade grande, universitária. Exato. Onde eu tinha colegas apaixonados por cinema, por exemplo, né, e que eles falavam de filmes, de diretores, de atores, com os nomes. E eu, boa parte, nem tinha visto, né? Tinha visto o cinema, tinha visto um filme do Teixeirinha no clube. Para ter uma ideia da cultura de cinema zero. Né? Sim. A família é grande, Nilce, assim? E tinha alguém que também já tinha essa veia da comunicação, digamos assim? Não. A família... A veia da educação. Da educação. Muitos professores, né? Tios, pai, mãe. Então, assim, a área da educação estava muito presente e ainda eu brincava que era o que eu não queria fazer. Né? E depois foi aonde eu acabei realmente ficando e me identificando muito fortemente. Mas eu digo que também eu sou professora porque eu sou professora da área de comunicação. Eu não me vejo em outras áreas, porque a nossa área é muito encantadora, né? Ela nos traz
muitas possibilidades, ela abre esse mundo que eu disse que Santa Maria descortinou um mundo novo para mim, né? Totalmente diferente do que eu vivia lá na minha pequena cidade, né? E eu saí início, né, da década de 90 ali para estudar publicidade, né? Numa cidade grande, quase 300 mil habitantes, a 300 quilômetros de casa. Morar Então, sozinha. Morar sozinha. Na verdade, compartilhar com outras Sim. pessoas, né? Repúblicas, mas longe de casa, mas né? longe de casa. Então, foi um desafio muito grande, assim, mas que me trouxe muitos aprendizados, né? Eu disse, fiquei tímida, fiquei quieta, mas, assim, sempre na ideia de aprender. Eu não fugi dessas pessoas que falavam de diretores, de filmes, atores e atrizes. Pelo contrário, eu preciso saber disso, eu quero saber disso. E aí a gente usa aquelas frases, eu concordo plenamente, é muito bom esse diretor mesmo, né? Esse filme é ótimo. Vou ver, não sei ainda, mas vou ver. Então, eu ficava na minha muito, né? Observando, mas aprendendo esse tempo todo. Então, assim, foi uma mudança muito grande na minha vida naquele momento. E a decisão por comunicação nunca teve um outro plano, né? Assim, na hora de fazer o vestibular, vou escolher outra coisa, vou para medicina, vou para veterinária. Vou confessar, né? Eu queria muito estudar fora, né? Mas chegou um momento assim, tá. Daí eu não tinha ainda na época, porque naquela época as coisas eram, né, mais lentas e tudo, né? Estava sem minha carteira de identidade pronta, levava quase um ano para ficar pronta. Mais ou menos. E eu me enrolei para fazer a inscrição que podia fazer pelo Banco do Brasil. E aí eu acabei, daí fechou, tinha uma semana ainda que podia, mas tinha que ser em Santa Maria a inscrição. E aí meu pai chegou para mim, escuta aqui, tu não quer estudar, tu não disse que querias, né, sair, estudar e tu vai te mexer agora? Vai ficar aqui em Cândido Godói? Vai ficar aí, né, encolhida, se escondendo? Eu, não, né, vamos lá, vamos encarar. E aí minha mãe foi comigo para Santa Maria, a gente teve que viajar até lá para fazer a inscrição. E no dia ali de fazer a inscrição, eu estava entre administração, pela área do marketing, que tem muita proximidade com publicidade, e publicidade. Né? Estava muito próximo. Então, assim, não eram coisas diferentes. E daí eu não, é publicidade. Né? Eu sempre gostei do diferente. Né? Eu gostava muito de ler, ainda gosto muito de ler, né? Então também tinha essa... E essa coisa da imaginação, né? De imaginar esses mundos diferentes que muito era, naquele momento, mais pelo acesso ou televisão ou os livros mesmo. Não tinha muita coisa também, né? Agora, foi paixão à primeira vista ou à segunda vista, porque já tinha uma paixão lá na adolescência, o próprio curso? Porque às vezes há aquele engano, né? Se tem um estereótipo de um curso e tanto que acontece muito da troca, né? Contigo não teve esse... não era isso que eu queria, não era bem isso que eu queria. Assim, eu tive um momento de dúvida, né, lá na metade do curso, onde eu cogitei fazer psicologia. Né, porque uma grande amiga minha da minha cidade, ela foi fazer na URGS psicologia e eu publicidade em Santa Maria. E aí eu conversei com ela e foi, né, no comentário dela que eu acabei me baseando para tomar minha decisão de me manter em publicidade. Que ela disse, você é muito nova, a gente é muito nova ainda, se tu quiser depois, tu faz, só falta pouco, já vai terminar o curso e depois daí tu vê se tu tem interesse em fazer mesmo. O nome tem, né? Psicóloga Nilce Maldaner fica bem. Eu gosto, uma das coisas que eu gosto muito na comunicação é entender as pessoas, procurar entender, conhecer as pessoas. E é uma coisa que eu chamo muito a atenção nas minhas aulas, né? Que comunicação pode ter um produto, pode ter, mas
sai de uma pessoa para outra pessoa, né? Então, para chegar lá, tu precisa entender com quem tu está conversando, com quem você está, né, trocando ideias. Então, acho que foi muito, né, é muito nessa linha, né, que eu penso a área da psicologia, de compreender o comportamento das pessoas, o que elas desejam e para trocar, né, para conhecer mais e poder crescer como pessoa também. Eu vou antecipar uma pergunta que eu faria mais tarde, a partir da tua colocação. Essa essência da comunicação, Nilce, de troca mesmo, de conhecimento da história do outro, não está se perdendo com essas tecnologias, assim? E aí, entrando na profissão, especialmente os novos profissionais, por tudo que, não culpa deles, mas do mundo que a gente está vivendo agora, não estão pecando por isso, porque não estão conseguindo entrar nesse universo? Eu acredito que esse é o grande desafio, mas ele foi sempre, não é só agora, né? Mudou, claro, os elementos que estão ao nosso redor, mas realmente ouvir o outro, procurar se colocar, né, no lugar do outro. E aí eu tenho, né, muita paixão por um projeto que foi desenvolvido com os alunos aqui, que foi de empatia, né, o Plurais, que foi assim, realmente buscar sensibilizar, né, os alunos para conhecer o outro. Porque o desafio de conhecer quem é o nosso público na comunicação é um desafio que estava lá na minha faculdade, quando eu cursei em Santa Maria, e continua hoje presente. A gente tem hoje até mais condições de buscar conhecer com quem a gente está conversando, porque a tecnologia facilita isso. Então, eu acredito que, na verdade, não talvez assim o barulho esteja maior. Temos menos paciência, né? E então esse barulho, às vezes, a gente tem que tentar minimizar ele para conseguir ouvir o outro, né? Mas continua sendo um desafio para todo mundo. Ainda é, né? Bom, a gente já está chegando no final do primeiro bloco. Você conhece o programa, as duas primeiras do Encontro Casual. O que a gente ouve, o que a prof. Nilce Maldaner vai escolher aqui para o Encontro Casual? Eu brincava antes, né, que já que chegamos à minha época da faculdade, né, do curso lá em Santa Maria, na UFSM, Madonna, né? Era o som do momento. E Madonna, por ser essa camaleoa para mim, né? Também uma mulher ícone e camaleoa, se adaptando, sendo versátil para várias situações. E ainda atual, né? E ainda atual, né? Então, Holiday, da Madonna. E o outro que eu gosto muito, que é também tem um pouco de rock, assim, mas mais baladinha, é Ruby Tuesday, do Rolling Stones. Muito bem. A nossa convidada do Encontro Casual, a professora Nilce Maldaner, escolhendo as duas primeiras músicas. Claro, a gente ouve aqui no Laboratório de Comunicação. Vamos fazer um lanchinho da Sabor da Praça e depois seguimos com mais conversa aqui no Encontro Casual. Seguimos a conversa aqui no Encontro Casual, recebendo hoje a professora Nilce Maldaner aqui no nosso cenário, promovido também pela Casas Elisa, Móveis Casas Elisa, passe lá, fica a dica aqui. Nilce, vamos conversar um pouquinho sobre a tua ida para Santa Maria, cidade grande, como você disse, uma mudança enorme. Lembra de como era a Nilce desse tempo e como sai a Nilce desse período de curso? Eu digo que sai completamente diferente, né? Porque para algumas pessoas, para todo mundo muda, né? É marcante, mas para algumas é mais pelo cenário que se cria, né? Uma mudança de cidade pequena para cidade maior, o curso também vai influenciar nisso. É uma mudança bem grande, né? E brinco. Agora eu lembrei de uma história engraçada que um Natal, né, na cidade pequena, vai na igreja, aquela coisa toda, né, católica.
E, né, eu tinha que mostrar minha rebeldia, né? Fui eu lá de camiseta Hering, recortada, amarrada, né? Meia rasgada, salto plataforma. E as pessoas, depois eu soube que vários que foi um escândalo assim, em Cândido Godói. Que pena, né? Se perdeu a filha do seu Paulo. Tá perdida. A Nilce era rebelde, assim? Era, muito rebelde. Na verdade, eu ainda sou, mas claro, o tempo, né, a experiência, assim, a gente vai amaciando, assim, mas a rebeldia faz parte, tá lá. Né? É da essência mesmo também. Então, Santa Maria foi muito isso, conhecer mundos, abrir, conhecer pessoas de vários lugares aqui, principalmente Rio Grande do Sul. A partir disso, também viajar bastante, participar de eventos e usar esses eventos, né, tanto para o acadêmico, mas muito para esse contato com outras pessoas. Então, foi onde me proporcionou viajar para o Rio, para Belo Horizonte, para uma série de lugares assim que, né, ok, estou conhecendo mais desse mundo, né? Então, foi muito bacana e a gente brincava, a gente tinha lá no nosso grupo assim, quem mudou, né, no tempo da universidade, quem não mudou nada. E que a gente achava muito triste. Quem não mudou nada, Quem né? não mudou nada, exatamente, né? Porque é uma transformação, estar numa universidade, né? Numa universidade federal grande, com conhecimentos outros tantos, né, com várias visões diferentes, assim, convívio com pessoas diferentes, então, assim, foi bem marcante. E, assim, eu digo que eu aproveitei muito, né, e ainda brinco com os alunos também, que eu não vejo problema em, né, ser festeiro, sair, aproveitar, porque eu fiz muito isso. E faz parte da experiência também, né? Exato, da juventude, né? Mas eu também cumpria com o meu compromisso acadêmico, porque era isso que, né, da minha família também. Ok, você está lá, você pode sabe que vai ser, pode ser, mas dê conta, né, do seu compromisso acadêmico. Então, nunca rodei, nunca nada, né? Assim, então, sempre fui acompanhando as coisas. Falando em acompanhar, ia também em movimentos estudantis, participava dessas ações, a rebeldia também por esse lado. Sim, né? Movimentos lá contra o FMI, a dívida externa. E também Caras Pintadas. Caras Pintadas, geração 90 ali, Porto Alegre, fui até Porto Alegre, estava fazendo estágio lá, então participei lá, né, na praça, lá no Largo Glênio Pérez, né, então, assim, são momentos bem marcantes, né, que a gente acompanhou na nossa vida, assim, de mudança, de busca, né, primeiro diretas jazz, depois, né, toda a questão mesmo do Collor, fora Collor. Então, foi uma vivência, assim, bem enriquecedora, assim, que me abriu, né, e que me mostrou muito. Foi ao encontro dessa rebeldia que existia, né, dentro de mim, de certa forma. E pelo menos eu acho, né, de uma forma também de conhecer o mundo que você queria, uma sede né, saciar essa sede de conhecer o mundo. Isso, que é uma coisa também muito forte em mim. Eu sempre gostei de estudar, de aprender. Esse lugar do conhecimento, para mim, sempre foi um lugar que brilhava, me atraía muito, assim, né? Então, foi aonde, sim, né, eu fui buscar, foi onde abriu, foi o início de abrir muitas portas, que eu continuei. Então, a virar professora depois, né, me tornar professora, tem muito a ver com isso, porque foi também a forma de eu me manter, né, vinculada sempre estudando também, sempre aprendendo, conhecendo mais, ao ponto de ir para Porto Alegre, né, depois, já com mestrado, com já um tempo aqui na Unijuí e tudo, de ir a Porto Alegre, sair aqui às 6 da manhã, pegar o ônibus, passar a tarde lá, numa sala de aula, né, lá do doutorado da URGS, de educação,
com a Rosa Bueno Fischer, que é maravilhosa, e às 6 da tarde pegar ônibus de volta para Ijuí. Nossa, porque no outro dia eu tinha aula aqui, compromissos e tal. Então, assim, essa vontade, enquanto, assim, muitos olhariam, ah, meu Deus, que cansativo, que punk. Talvez hoje eu também achasse cansativo, né? Mas era algo que me alimentava, que me trazia, assim, ouvir outras pessoas, ler outros autores, saber conversar. Sair daquele universo ali, né, para outro. Daí trazer, né, essa coisa para a sala de aula também. Então, eu sempre fui de buscar muito fora também para fazer esse dia a dia da sala de aula. Essa decisão do mestrado vem disso, assim, de manter um vínculo com o acadêmico, buscar conhecimento, e foi imediata após a conclusão do curso? Não. Eu me formo e aí eu trabalho numa empresa de eventos bem conhecida em Santa Maria, que era a Otto Produções, com a Cida. E foi também, assim, foram 3 meses muito intensos, porque a gente fez Rafael Rabelo, né, que é um violonista que hoje já falecido, né, mas reconhecido como um dos melhores do Brasil. Além, inclusive. E Adriana Calcanhoto em 11 cidades, tangos e tragédias, né, a gente fez, assim, muita coisa naquele pouco tempo assim que eu participei ali, mas foi uma vivência também muito agradável, assim, muito excitante, né, de estar em contato com pessoas, com artistas. Eu acho que a arte é algo também que eu sempre busquei, a criatividade e a arte, né? Eu digo, o diferente que me atrai é esse da criatividade, de poder criar outras coisas, pensar, produzir, trazer. Então, foi algo assim muito bacana essa experiência. Depois eu fui para a agência em Santa Maria, daí eu fui para Santa Rosa em agência, e aí que eu acabei voltando para Santa Maria. E quando eu volto para Santa Maria, eu assumo lá como professora substituta, e fico lá um tempo e sou chamada aqui na Unijuí, venho conversar e inicio aqui também. Então, fico um tempinho lá e cá, e na sequência eu venho para cá, e aí eu precisava também dessa coisa de estar qualificada. Então, o mestrado veio ali, não muito tempo depois, mas já com uma experiência maior, assim, que também é bacana, porque a gente aproveita, acho que também melhor, às vezes, né, assim, ter outras experiências para contribuir nessa parte acadêmica. Mas nem te passava pela cabeça, então, terminou o curso, eu vou agora para o mercado, vou para a agência, vou fazer show. Não passava em estar em sala de aula, ou esse mundo acadêmico, não. Pesquisadora. Não. Inicialmente era bem isso, eu quero o mercado, eu quero trabalhar, eu quero botar em prática, né, esses conhecimentos, e foi o que eu fiz. Mas aí, assim, eu acho que eu estava já 4 anos no mercado e eu comecei a sentir falta. Eu preciso de algo que me desafie mais de novo, né? E foi quando eu retomei, assim, contato em Santa Maria com professores, né? Voltei a contatar com a Nilda Jacques, com a Jânia Kessler. E daí surgiu a oportunidade lá, né? Como substituta, fui lá, daí vim para cá. E logo na sequência, então, foi o mestrado que eu fiz na Metodista de São Paulo, em convênio com a UPF. Então, a gente tinha aulas na UPF, mas também tinha defesas e projetos, eventos em São Paulo. E essa experiência em sala de aula foi aterrorizante? Lembra do primeiro dia, a primeira aula? Primeira a gente nunca esquece, né? Muito nervosa, né? Muito nervosa. Mas logo em seguida eu fui me identificando muito. Porque lá em Santa Maria eu fui morar, daí nesse momento ali de volta com uma tia minha muito querida, que é irmã do meu pai, e ela também é professora, mas ela é uma professora de vocação, né? Também sempre de estudar muito,
essa coisa de, eu não estou ali como alguém que sabe para ensinar os outros. Não, é um processo de aprendizagem, de troca. Conjunto de troca. Todo mundo, né, tem que estar envolvido. Então, ela tem uma veia, assim, eu digo, educadora mesmo, sabe? E a gente ficava discutindo daí muito disso e eu fui vendo que eu tinha muito a ver com isso também, né? Então, acabei me identificando muito. Tanto é que permaneci e estou até hoje, né? E eu penso muito nessa troca, assim. Eu acho que é um espaço que todo mundo cresce, né? Todo mundo que está disposto a se abrir, né? Pode crescer muito. Em conversas assim, né? Mas como também em sala de aula, em vários outros espaços. Naquele universo acadêmico, né? Eu vou deixar para falar dessa vinda para cá e é outra mudança, né? Na nossa Unijuí, mas agora está na hora de a gente ouvir mais música, Nilce. O que a gente ouve? Tá. Já que eu falei em Adriana Calcanhoto, né? Tem uma música dela também que eu adoro, que é Esquadros. E além dessa, outra música que diz muito de mim, que quando eu faço às vezes exercício com os alunos, né? Escolhe uma música que representa vocês e tal. Eu mostro a minha música também, que é Minha Casa, do Zé Cabaleiro. Minha Casa, do Zé Cabaleiro. É com essas duas que a gente vai ficar agora aqui, ouvindo e curtindo mais uma vez a Sabor da Praça aqui, que gentilmente nos agracia com esse lanche. E depois, claro, a gente volta com o bloco final do programa, recebendo hoje aqui a professora Nilce Maldaner. Estamos de volta aqui no Encontro Casual, recebendo a professora Nilce Maldaner, bloco final do Encontro Casual desse final de semana. Nilce, chegada em Ijuí, já são mais de 20 anos aqui do curso de comunicação, você presente, Nilce presente. Como é que foi essa adaptação à cidade de Ijuí e a essa instituição que tem hoje mais de 60 anos já de ensino superior? Bem, cheguei aqui, né, para uma entrevista. Na época, o coordenador era o professor Celestino, e aí conversamos e acertamos, né? Porque naquela época era muito difícil ter pessoas da área. Foi uma época que começou assim, a abrir vários cursos, mas não haviam muitos acadêmicos, vamos assim, para a área da publicidade, né? Então era uma dificuldade, assim, as pessoas vinham de Porto Alegre, daí eu acabei vindo de Santa Maria, mas também quem vinha de Porto Alegre era mais distante e era mais difícil permanecer, né? Então, para mim, foi bacana, assim, porque Juí é um médio porte, né? Então fica no meio do caminho, vamos assim dizer, né? Não é uma cidade pequena, que eu não voltaria, assim, penso que não iria para uma cidade pequena, né? Mas também não era uma grande cidade, mas a universidade pulsava, né? Muito, né? Então, a universidade aqui, ela trouxe várias oportunidades também, então é um lugar que eu me senti muito acolhida, né? Ela dá esse espaço e eu digo que eu estou ainda aqui, né? Não é por falta de outras oportunidades, mas porque eu escolhi estar aqui, permanecer, porque nós temos aqui a possibilidade de ter currículos de ponta, né? De a gente estar criando projetos que eles sempre estiveram assim extremamente contemporâneos, né? A gente nunca esteve atrasado, estamos perdendo o barco do que está acontecendo. Então, acho que isso, e a gente criar, que eu falei assim, eu me identifico muito com a criatividade, e com esse espaço de expressão, né? O Roman Krasnarik, que é um sobrenome bem difícil de falar, né? Se tu ler, enfim, nem sei se falei certo, mas
todo caso... Eu também não sei, então tá tudo bem. O livro dele sobre a arte de viver, ele tem um capítulo específico sobre criatividade, né? E ele comenta justamente que a criatividade pode estar em coisas pequenas e o principal papel dela é expressar o nosso eu, né? Abrir esse espaço para a nossa identidade. E eu realmente vejo muito da criatividade dessa forma. E criar, por exemplo, propostas de currículos é um espaço de trazer o que a gente estava estudando, o que a gente acreditava, para o melhor, para o curso como um todo. Então, isso fez com que eu, né, permanecesse aqui, buscasse, e eu vejo que a gente tem um curso de excelência, né? A gente foi nota 5, os alunos no ENAD, né, no último realizado do nosso curso de publicidade. A gente já teve outro 5 em outro tempo. A gente sempre foi muito bem nas avaliações. A gente está distante né, da capital. E aí eu digo, a gente ficou só em terceiro lugar, apenas atrás de 2 cursos da capital, não da região metropolitana, da capital mesmo. E de todo o interior, a gente foi o curso que ficou com nota mais alta. Então, assim, tive possibilidades de concursos em federais e tal, mas a federal muitas vezes é muito engessada, né? As pessoas que chegam novas têm que simplesmente se acomodar e obedecer os mais velhos, né? Então, aqui não tinha essa questão de mais velho, mais novo. Todo mundo era chamado a participar. Então, quem queria realmente se envolver, produzir, criar, né, assumir esse compromisso... O espaço estava dado. O espaço estava dado. Então, isso fez sempre o nosso curso ter grande reconhecimento, né? Temos vários doutores, pós-doutores que saíram daqui, da graduação, e que chegam, né, nesses outros espaços acadêmicos e eles são vistos por... é da Unijuí, que bacana, a Unijuí tem bons alunos, é um bom curso, né, forma bons alunos. Então, acho que isso é muito, muito recompensador. Esse sobrenome ainda tem peso, né? O sobrenome, né? Eu digo Unijuí ali, quando você tem formado onde? Na Unijuí, na comunicação. E essa excelência de muito tempo, né, Nilce? Sim. Até por essa liberdade, né? O curso sempre teve, os alunos tiveram acesso a câmeras, filmar, enfim, criar, como você diz, né? Tá mais difícil, eu ia te fazer essa pergunta, vou te fazer essa pergunta. Difícil criar hoje, os alunos estão com um processo criativo menor e, de novo, não estou culpando a geração, é o mundo que está dando muita coisa pronta e essa criatividade fica tolhida, assim, até certo ponto. Eu acho que, em parte, sim, mas não dá para generalizar, né? Eu acho que isso também é um cuidado que eu sempre tive na minha vida, de não generalizar as coisas, porque tem gente excelente, né, aqui produzindo, criando. Agora tem gente mais acomodada, né, às facilidades da tecnologia também, né, e que, de certa forma, é meio natural também do ser humano. Todos nós, por isso eu digo. Né, né? Buscar o que é mais fácil, o que dá menos trabalho, né, então faz parte, né, da vida. Só que, claro, a gente vai percebendo que os desafios é que nos tornam maiores e melhores, né? E não fazer o sol mais fácil, né? Mas isso, logo quando a gente é mais jovem, a gente tem um pezinho atrás, né? Digo porque eu também era alguém que, às vezes, tipo, não estava tão afim de realmente escolher o caminho mais difícil, né? Por escolher por livre e espontânea vontade. Tem que dar um empurrãozinho às vezes. Né? Exato, mas acontece. Depois a gente vai vendo, né, que também, assim, é o desafio que é onde eu consigo mostrar mais que eu tenho valor. Tem um né, sabor diferente também. Tem um sabor diferente, tem. Agora,
como é, falando em desafio, ser professora num tempo de inteligência artificial, ChatGPT, Google na hora, dizendo tudo, mudou completamente, né? A Nilce que chega aqui, a Nilce que dá aula, é outra Nilce, né? É outro mundo. É outro mundo. Né? Não tem como dizer que... Né? E não dá para ser saudosista, né? Eu acho que é importante conhecer a história, mas eu sempre fui alguém que gostou muito de entender o contemporâneo, o que está acontecendo agora, né? Isso também sempre foi o que brilhou meu olho, assim. E aí, agora, né, nós temos coisas completamente diferentes aí, mas eu acho que a gente precisa aprender a lidar com. Claro que, assim, são coisas hoje que têm dimensão global, né? Como a questão mesmo da consciência ambiental é uma questão global. Então, assim, os desafios às vezes parecem grandes demais, né, perante uma ou duas pessoas. Mas eu acho que a gente evoluiu bastante, tem ainda para evoluir, e a gente precisa não ter medo, né? Eu acho que essa é uma das questões. Não podemos nos esconder ou tentar reprimir algo que já está aí. Vai mudar? Temos de discutir como isso vai acontecer? Sim, né? Somos menores? Sim, né? Não tenho a ilusão de ser maior do que toda essa tecnologia, né? Tudo isso que está ali, essas grandes corporações, né? Também que estão por trás disso. Mas eu acho que nós vamos também ganhar muitas coisas boas. Com esse processo. E como tudo na vida, né, tem os dois lados da moeda, né? Vai ter também, né? Inevitável. O que você diria hoje, Nilce, para quem está pensando em fazer comunicação? Publicidade e propaganda, sendo mais específico ainda. O que esse curso, que já sofreu tantas transformações, continua sendo essencial, ampliando os seus braços, né, em várias, dentro das instituições, é fundamental. O que dá para dizer para esse profissional, esse futuro profissional? Que é um campo que, alguns anos atrás, se falava muito da crise, né, da área da publicidade e da área do jornalismo, muitas vezes, mas que justamente daí a questão da tecnologia, né, fez muitos empresários, muitas instituições entenderem que eles precisam de bons processos de comunicação. Só a tecnologia não vai fazer isso. E para isso, para ter um bom processo de comunicação, que é fundamental hoje em dia, você precisa de bons profissionais, que tenham conhecimento aprofundado, né, que saibam entender de estratégia de pessoas, né, porque só a tecnologia sozinha não resolve. E acho que a pandemia foi um gatilho muito forte, porque vários, eu tenho as redes, eu boto alguma coisa, mas daqui a pouco entendeu, tá? Mas do jeito que eu faço não está funcionando. Dando certo, né? Exatamente. Então eu preciso, quem é que pode me ajudar? É esse profissional que está aí, né? Que a gente está formando e que temos egressos e hoje estão sendo disputadíssimos, né? Porque a demanda está sendo muito maior do que as pessoas que estão hoje aqui disponíveis. Porque antigamente era algo mais de grandes centros, né? Você imaginava alguém que se deu bem na área da publicidade, tem que estar em Porto Alegre, tem que estar em São Paulo. E hoje não, né? A tecnologia possibilitou você estar fazendo excelentes trabalhos para grandes empresas a partir daqui, de Juí, de Santo Ângelo. Da tua casa. Da tua casa, exatamente, né? Então, e os pequenos também sentiram que eles também precisam hoje. Então, hoje nós estamos cheios de demandas aqui de Juí, que a gente não dá conta. Só para ter uma ideia, hoje eu recebi 2 solicitações, só hoje,
né, de indicação de pessoas para trabalhar. Então... Eu recebi uma só, viu? Só, me ganhou. Mas é muito requisitado mesmo, sempre, né? Então está muito assim, então é um campo com crescimento. E além de que eu acho que ele trabalha habilidades, né, que são muito importantes para o nosso futuro, para todas as outras áreas que vão surgir, né, porque se fala muito, novas profissões que vêm aí e tal, e a questão da criatividade, da comunicação, de ouvir o outro, né, de liderança, de ser protagonista, eu acho que são coisas que estão muito presentes no nosso curso. Então, habilita esse profissional, às vezes, talvez não para estar diretamente na publicidade, mas está em outras áreas onde ele vai usar tudo isso e ele vai se dar super bem, porque ele tem esses elementos hoje que são olhados com muita atenção por pessoas que estão, né, contratando outras pessoas. E por mais que o mundo mude, essas habilidades aí vão ser sempre necessárias. Nilce, tem o quadro existencial aqui. Vamos fazer? Vamos lá. Qual é o maior sonho atual da professora Nilce Maldaner? Olha, eu quero muito viajar mais, né? Já viajei razoável, mas tem muita coisa ainda para conhecer. Mas um sonho hoje é estar num lugar bem mais quente. Fugir do frio, morar num lugar quente. No clima, o frio não é bom. Eu não sou muito amiga do frio. Qual é a coisa mais bonita que a professora Nilce Maldaner já viveu? Eu acho que meu filho. A coisa mais triste que a professora Nilce Maldaner já viveu? Mais triste. Eu acho que a gente tem alguns momentos, né? Mas não sei. Acho que hoje eu estou muito bem. Não tenho algo assim que, né? Não tive nenhuma grande perda nem família assim e tal. Então, talvez, né? Isso seja uma das questões que eu esteja tranquila para dizer. Teve dias tristes, tive, né? Mas a gente supera. O que é a morte para a professora Nilce Maldaner? A morte é uma passagem, a continuação da vida em outro plano, né, no meu entender. E eu acho que a gente tem que se preparar muito espiritualmente para isso, né? Porque é natural um certo medo da morte, né? Eu acho que a morte de alguém querido à nossa volta também nos entristece bastante. A morte talvez mais significativa que eu vivi foi do meu avô, quando eu tinha 11 anos, assim, foi a morte que mais me impactou até hoje. Mas sei que ele está conosco, ele está comigo, assim, é meu anjo da guarda hoje. E para finalizar, Nilce, o que é a vida? A vida. Vida é vida, né, em primeiro lugar. Mas é movimento, é presença, né? Eu acho que essa questão de estar vivenciando o que está acontecendo no momento. É isso que a gente esquece às vezes. Eu ouvi, né? Como você disse, conheço o programa e eu pensei sobre isso e... Dá o que pensar esse, né? Eu fiz terapia um tempo e cheguei ao ponto assim, né? Agora estou, né, no equilíbrio, na paz, tipo, tá tudo certo na vida. Aí, de repente, né, vai um tempo, mas daqui a pouco vem perrengue de novo, né? Como assim, perrengue de novo? Eu não atingi meu equilíbrio. O nirvana. O nirvana. E aí tu vê que não, na verdade, vida é movimento. Porque no momento que realmente estou aqui, né, no meu ápice, eu não preciso mais estar aqui, né? Eu não preciso ter essa vivência. E que é evolução também. Acho que a gente... Não que a gente evolua sempre, né? Mas que a gente faça essa busca. Essa busca.
Nilce, como a gente te buscou, pensando que você já tinha sido convidada do Encontro Casual e não tinha, então corrigimos esse erro, fizemos essa busca, você está aqui, foi para nós muito legal. Tenho certeza que quem ouviu essa conversa aqui gostou também, conhecer um pouquinho mais da professora Nilce Maldaner, da Nilce Maldaner, uma trajetória que se mistura com o próprio curso de comunicação, que, como você disse, tem uma trajetória de êxito aqui, de excelência em resultados, e tem a tua mão, a tua cara, teu jeito aqui nesse curso. Tenho certeza que isso é de comum acordo para todos que trabalham aqui na instituição, o Célio, os professores, alunos, enfim. Então, tenho certeza que foi muito legal essa conversa aqui para a gente conhecer e dar também esse reconhecimento para a professora Nilce. Muito obrigado por o aceite aqui do convite do Encontro Casual e, claro, que eu também quero que você anuncie as duas últimas. Ok. Também quero agradecer muitíssimo, né? Me sinto muito honrada de estar participando desse programa que eu acompanho há muito tempo e que eu gosto muito, né? Tem um lugar no meu coração. E para terminar, então, uma outra pegada assim um pouco, eu vou indicar do Beirute Elephant Gun e também da Amy Winehouse Rehab. E assim a gente finaliza o Encontro Casual com a professora Nilce Maldaner. Final de semana que vem tem mais Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Até lá!